Pode. Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé e Mucuyu para quem é de Mucuyu. Bom, meu nome é Marcelo Diodé, mais conhecido como Babalorixá Marcelo Diodé. Nesse primeiro vídeo, eu quero retratar para vocês a importância do zelador dentro do culto afro-brasileiro. Qual a importância de um zelador? A importância de um zelador é ser amigo do filho, ser amigo do consulente, impondo limites tanto para os seus filhos, tanto para com os seus clientes. O zelador, a função dele é estar de portas abertas, esperando o seu filho chegar, para que, nesse momento, possa dar o conselho devido, ver através do jogo de búzios a necessidade dele e também ser um amigo nas horas de lazer, porque o zelador não é somente um sacerdote, ele tem que ser um amigo, ele tem que trazer alegria para os seus filhos e todos os problemas que ele tem, ele deve esquecer naquele momento. Em um momento oportuno, ele pode até dizer para o seu filho que ele está passando por algum problema, porque ele tem problema pessoal também, né? E o zelador, a função dele é se dedicar ao orixá, que é a essência, é a raiz aonde ele nasceu, é a raiz da onde ele veio, é o que ele acredita e o que foi passado para ele. Então, nesse primeiro vídeo, falando sobre a importância do zelador, da zeladora, ou do babalorixá e alorixá, para com seus filhos, para com a sociedade, com tudo. Eu acho que o zelador na vida de um filho de santo, ele precisa ser o exemplo, né? O espelho, onde ele vai se refletir. Porque dali ele vai continuar fazendo aquilo que ele aprendeu. Se ele aprendeu errado, ele vai fazer errado, né? E nós temos que fazer tudo aquilo que nós aprendemos, porque se não dermos valor à navalha, aonde nós nascemos, aonde nós aprendemos, valor a quem a gente vai dar, né? Então, quando eu falo da função do zelador, eu digo também a importância que o filho tem para essa casa. Não é só o zelador que tem que ter o compromisso, que tem que ter a hora certa, que tem que ficar de portas abertas esperando o seu filho. Não é isso? O zelador, ele tem essa função sim, mas o filho ele tem que ser recíproco na hora que o zelador precisa, na hora que o zelador está precisando de uma explicação, na hora que o zelador está precisando de um conselho e na hora até que ele precisa para fazer alguma outra coisa, né? E hoje em dia a gente vê que não existe mais isso, né? O filho de santo ou o cliente está bem, melhorou, vira as costas, nunca mais aparece. Ou quando aparece, aparece só para reclamação, aparece só para que o zelador o ajude. E eu acho que tem que ser recíproco, porque eu respeitando meu filho, ele vai me respeitar. Eu dando para ele tudo aquilo que eu sei, ele vai conseguir também passar para mim as informações que eu preciso para ajudar. Não é isso? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero deixar claro que o filho de santo, ele precisa ter como eu vou dizer para vocês, ele precisa ter essa consciência, que não é só o zelador, né? Ele não precisa só do zelador, o zelador precisa dele também, né? Eu vejo vários casos em que o zelador fala: meu Deus, meu filho tanto tempo que não aparece, provavelmente esteja bem, ou está mal, mas vai ficar com tanta vergonha porque já veio várias vezes só quando precisou, né? Então nós temos que ter essa consciência. Então, um conselho que eu dou para você que é filho de santo, para você que frequenta uma casa, para você que está pensando em iniciar, pense direitinho e dê valor, né, aos ensinamentos, porque a gente só pode ficar em pé para ensinar quando a gente abaixou para aprender, né? E quando a gente fala abaixa a cabeça, não é humilhação, não é humilhação. Por quê? Porque o nariz da gente tem que ficar voltado para a terra, que é da onde a gente veio, é daí que vem o ensinamento. Aprender sempre. A gente tem sempre o que aprender. Candomblé, nada se explica nada. Quem sabe tudo do candomblé? Ninguém. Todos os dias aprendemos, todos os dias há mudanças. Então, precisamos hoje ter consciência
que se não houver, né, esse vínculo entre o Iaô, entre o Ebone, entre o Abiã com o seu zelador, não existe casa de candomblé, tá? Porque não é o simples fato de vir para o candomblé, dançar, né, virar com o seu orixá e expressar, né, a mais bonita forma do orixá, que é o nosso conceito, e lá nos bastidores não está tudo correto, tudo como deveria ser. Porque o mais importante para o orixá é você frequentar a casa de candomblé e aprender que desde um ebó, desde uma louça que você vai lavar de um ebó, ali você está aprendendo, ali você está tendo o axé. Não é isso? Então, espero que todas as pessoas que passaram pela minha vida, filhos de santo, que hoje já não estão mais comigo, que eu me dediquei, né, dias e noites a eles, e não estão mais comigo, ou saíram da casa por algum motivo abstrato, ou que eu até saiba, mas que vive falando aqui, falando ali, espero que não tenha passe por essa experiência, né? Não estou falando só de mim, estou falando em nome de todos os zeladores, tá? Do Brasil, porque não adianta a gente lutar por igualdade, não adianta a gente lutar por essa intolerância que está tendo, porque nós não precisamos pedir tolerância, porque nós não precisamos ser tolerados. Então, o exemplo vem de dentro da casa de candomblé. Se eu frequento uma casa de candomblé e eu tenho consciência que eu preciso ajudar em tudo, não é só coisas de santo, eu preciso vir, eu preciso ajudar em tudo, eu vou ter consciência que eu preciso lutar por uma coisa melhor. Agora, se eu não dou satisfação, se eu não estou nem aí para o que está acontecendo dentro da minha casa, então eu não tenho como lutar. Eu não tenho como ir às ruas e pedir uma tolerância religiosa, né? Ou pedir que nos aceite, porque é uma religião que está há muitos e muitos e muitos anos no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países também, se o exemplo não vem da gente mesmo, tá? Se os mais novos erram, é por talvez a gente mesmo que deu ousadia. Porque antigamente, o que acontecia? Eu não olhava na cara do meu zelador, muito menos nos olhos, não sentava na altura dele, eu não tinha essa ousadia. Hoje, o Iaô, a gente não sabe mais quem é Iaô e quem é Ebone, porque fuma, come, senta, fala palavrão na frente do seu zelador. Então isso é uma coisa que não dá pra gente tolerar. Isso sim é intolerância dentro do nosso culto, não é isso? Então, através desse primeiro vídeo, eu quero deixar aqui registrado tudo isso que eu falei. Eu vou falar aos poucos nos outros vídeos. Eu acredito também que nós vamos falar sobre as histórias dos orixás, né? De Exu a Oxalá, nós vamos falar de Oduns, nós vamos falar também de Abiãs, porque o Abiã é o mais importante ser dentro do candomblé. Sem o Abiã não existe Iaô. Sem o Iaô não terá o zelador ou a Ialorixá. E sem o zelador e a Ialorixá não teremos Ogãs, Equetes e não teremos cargo rodante. Precisamos do Abiã, sim. Então, o próximo vídeo falarei sobre o Abiã. Qual a função do Abiã dentro de uma casa? Qual a função que ele vai exercer depois que ele se tornar um Iaô? Tá bom? Então, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Colofé para quem é de Colofé, e que Oxóssi abençoe a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Até mais!